Olá pessoal, amigos da Celaria Barrichello. Eu vim aqui hoje só para a gente conversar um pouquinho. Muita gente está me perguntando como foi a minha experiência de fazer uma cavalgada de 405 quilômetros em 9 dias. E a gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso, sobre a experiência a partir de agora. Olá amigos e amigas da Celaria Barrichello, eu sou o Vlad Barrichello e estamos aqui para mais uma Dicas do Barrichello. Hoje eu vim explicar um pouquinho, falar um pouquinho sobre uma experiência maravilhosa que eu tive, que foi a viagem de São José do Rio Pardo até Aparecida do Norte. Foram 405 quilômetros a cavalo em 9 dias. Eu quero aproveitar para mandar um abraço pro Geraldo, pro Ângelo, pro Zé Carlos, pro famoso Nenê, pro Lelo, pro Piteco, pro Paulo, pro Carlão, pessoal que viajou com a gente lá. Foram 5 cavaleiros e 2 apoios. Muito obrigado pela companhia, foi demais. A experiência foi maravilhosa. Bom, primeira coisa que eu tenho que destacar é que quando você sai para uma viagem dessa, a primeira coisa que você tem que ter é um roteiro bem feito. Um roteiro onde você já deixa todo esquematizado, aonde você vai parar. Essa parada, esse pouso que a gente chama, tem que ser um lugar muito agradável para a gente, mas mais agradável ainda para o nosso cavalo, porque é ele que está transportando a gente. Então, todos os pousos foram maravilhosos. Muito obrigado de coração mesmo, vocês organizaram muito bem o passeio. A segunda coisa é a gente ter todo esquematizado, um esquema de cozinha, de infraestrutura que possa levar a gente. Foi um caminhão de apoio com o Paulo e o Carlão, que fizeram a comida, que levaram nossas coisas, levaram alimentos para os cavalos, né? Não faltou de forma alguma 2 tratos por dia de ração e feno. Então isso é muito importante, porque o animal é um atleta e ele precisa se alimentar bem para ele fazer um caminho, uma cavalgada dessa, tá? É muito importante também, pessoal, quando a gente fala, o entrosamento do pessoal que está indo. Foi muito legal que a gente estava em 5 pessoas, então essas 5 pessoas que estavam a cavalo, né? E a gente levou 10 cavalos, cada cavaleiro estava puxando um cavalo, chinchando um outro cavalo. Então, tá sempre junto, porque sempre pode acontecer alguma coisa, e se o pessoal está sempre junto, é muito mais fácil da gente resolver o problema, as situações, né? Muitas coisas legais. Uma coisa que eu aconselho quem vai fazer uma cavalgada dessa é o que a gente fez. A gente deitava cedo, dormia cedo, acordava muito cedo também. A gente saía por volta das 4h30, 5 horas da manhã, a gente já estava saindo do nosso pouso. Então o que acontecia? Até as 9 horas da manhã, os nossos cavalos já tinham percorrido mais de 30 quilômetros. A gente fez esses 9 dias, o percurso, uma faixa, o dia que a gente andou mais foi 35 km, o dia que a gente andou, o dia que a gente andou mais foi 56 km e um dia que a gente andou menos foi 35 km. A gente fez uma média de cerca de 7 km por hora, tá? Então, muitos dias a gente chegou 11 horas da manhã no nosso pouso. E isso é muito interessante também. Se você sai com o pessoal e que fica parando de bar em bar, que fica bebendo de todo o caminho, fica parando e bebendo, isso atrasa muito o percurso, você perde o fio da meada do percurso, você perde o rendimento do seu animal, você perde a fresca do dia, que é das 6 horas da manhã até as 9 horas da manhã, onde não tem tanto sol, então o cavalo consegue dar um desempenho maior e você também está descansado, então também consegue fazer com que esse desempenho renda, você não sinta. Isso foi muito legal. Então sempre a gente estava chegando nos pousos antes do almoço. Com isso, os cavalos ficavam muito boa parte do tempo descansando, pessoal. Então ele andava das 4h30, 5 horas da manhã até, no máximo, exagerando, meio-dia. Da meio-dia até as 4 horas da manhã do outro dia, ele está descansando. Então ele tem um período longo de descanso. Então você não estressa o cavalo, você não desgasta o cavalo excessivo, porque você está andando com a fresca, você está andando
com uma temperatura agradável para você e para o cavalo, tá legal? Então é muito interessante isso. É uma experiência que eu tive que, assim, eu agradeço de coração a essa equipe que foi junto com a gente, porque esse empenho que todo mundo teve, de todo mundo deitar cedo, todo mundo acordar cedo, todo mundo se ajudar para que a gente saísse o mais rápido possível, o mais cedo possível. Então isso fez com que rendesse muito mais. Então você tinha todo o tempo, você chegava no pouso, você dava para você tomar banho, almoçar, curtir o lugar que a gente estava, que foram paisagens maravilhosas. O pessoal do sul de Minas, o pessoal do norte de São Paulo, um pessoal muito receptivo, um pessoal muito agradável, um pessoal que nos acolheu demais a conta. A gente ganhou leite, ganhou morango, ganhou frango, tudo no percurso, café, e assim, umas recepções incríveis. Obrigado pessoal de Andradas que fizeram uma recepção pra gente, obrigado a Casa Geraldo de Vinhos que nos recebeu, nos deu o passeio dentro lá, conhecendo a vinícola, como é um processo de fabricação de vinhos. Então foi um passeio incrível, tudo porque foi muito bem organizado, muito bem planejado. Então quando você planeja e tenta cumprir o que você planejou o máximo possível, dá certo. Então pessoal, o que eu posso falar dessa experiência? Uma experiência maravilhosa que eu acabei de fazer, foi dia 1º de setembro e eu já estou com vontade de fazer de novo, porque foi tão agradável, tão gostoso, que dá saudade, dá aquela vontade de quero mais, muito forte, tá legal? Então muito obrigado a toda a equipe que me recebeu. Eu não conhecia ninguém, gente, um amigo, um cliente, seu Ângelo, que me indicou, o seu Geraldo, que faz essa cavalgada há 16 anos, 15 anos, e eu sem conhecer ninguém, fui lá, peguei cavalo deles, fui com o cavalo deles. Obrigado de coração, Geraldo, por ter dado os animais. Então foi muito, muito, muito gratificante. Eu era um estranho no ninho e de repente eu estava ali no meio de vocês, fui muito bem acolhido e eu quero agradecer de coração, tá bom? Muito obrigado de verdade mesmo. Então pessoal, se vocês tiverem oportunidade de fazer esse percurso, façam. É maravilhoso, são paisagens lindas e é um lugar maravilhoso. Não dá para explicar o que você sente quando você está passando pelo caminho da fé. É um lugar muito mágico, muito, muito mágico de verdade. É uma experiência maravilhosa e que você que tem cavalo deveria fazer a partir do momento que tenha uma viagem muito bem planejada. Tá pessoal, lembrei de mais algumas coisas que é importante em uma cavalgada de longa distância desse jeito. Primeira coisa, é você se alimentar bem esse animal antes da viagem. Outra coisa, treinar o cavalo antes da viagem. O cavalo é um animal atleta. Qualquer raça de cavalo pode fazer um percurso como esse. Só que você tem que treinar antes. Tá? Então não adianta você pegar um cavalo de baia e querer sair e se aventurar num passeio, numa cavalgada, em uma longa distância que nem essa. Ele tem que estar treinado, ele é um atleta, mas ele tem que estar treinado. Outra coisa muito importante, pessoal, não, já que chegou no destino, não carregar esse cavalo e trazer de volta para casa. Esse cavalo tem que descansar para depois viajar, tá pessoal? Por quê? Porque existem dados falando que se o animal anda 10 km num caminhão, ele anda esse mesmo percurso a pé. O desgaste físico dele é o mesmo, ele montado, andando, ou ele em cima do caminhão. Por isso é interessante você descansar o animal antes de fazer o retorno, tá legal? Muito obrigado a todos que continuaram com a gente. Tamo junto. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.